para cargos técnicos, por exemplo, chefia da enfermagem, cargo técnico, absolutamente técnico, ser de um servidor de carreira, cargo comissionado, de livre provimento, você nomeia alguém fora e ele vem ser isso. Nós tivemos falta de condições de trabalho, falta de medicamento, falta de material, falta de manutenção de prédios. Oi? Tivemos e temos, né? Mas eu estou fazendo no passado, ainda não cheguei nos dias de hoje. A situação hoje, já para engatar ali o que a Thalita falou, por exemplo, a forma como funcionam alguns hospitais do Paraná são muito discutíveis. Por exemplo, eu uso, tem alguém de Campo Largo aí? Não. Hospital de Campo Largo, Hospital Regional de Campo Largo, é um hospital público. Se você foi construído pelo Estado, foi equipado pelo Estado, se você entra lá no CNES, ele não aparece como Hospital Estadual do Paraná. Aparece como Associação Raul Pompeia. Porque quem administra o hospital é o Pequeno Príncipe. Você vai em Francisco Beltrão, tem a associação lá que administra o hospital. Você vai em Londrina, Londrina é um consórcio, Hospital Zona Norte e Hospital Zona Sul, que recebe para isso. Guaraqueçaba, que nós tivemos esses dias, em Paranaguá também, Guaraqueçaba, que nós tivemos com o promotor lá, Antonina, junto com a Renata e com a Liz, quem mais que tal? E as meninas lá, né? O que acontece? Um hospital que a pessoa, o médico que é contratado lá, quando ele chegar, ao invés de levar a carteira de trabalho para assinar, né, ele assina uma procuração para ser incluído na sociedade da empresa. Quer dizer, são empresas privadas que prestam serviço lá e sem nenhum controle. No caso do Hospital de Guaraqueçaba, ainda há uma discussão sobre a missão do hospital, né? Para que serve o hospital, né? Eu escutei do promotor lá da Antonina falando o seguinte: o Hospital de Guaraqueçaba virou um postão de saúde, que é para atender, que não era essa a missão dele inicialmente. Então, nós temos todas essas situações que foram colocadas. Isso que eu coloquei com o concurso público diminuiu um pouco aquela situação, mas hoje nós temos, foram construídos hospitais regionais, né, e que pelos relatos que a gente ouve, existem todos os problemas imagináveis. Eu lembro que o hospital de Ponta Grossa, né, pelo menos tudo que dessas questões são relatos que eu vi, que em determinados quartos, se você colocasse duas camas, 2 leitos, você não tinha como entrar com a ambulância, com a maca. A ambulância é outra parte, que na entrada do hospital era baixo que a ambulância, muito baixo que não podia passar. Isso foi que a gente ouviu. Então, várias situações. Ou então, hospitais que foram construídos que antes de serem inaugurados já tiveram que ser feitas reformas. Telêmaco, né? Paralelo a isso também, o Estado desenvolveu uma política de repasse de dinheiro para Santa Casa e hospitais SUS aí, através do CONSUS, HOSP-SUS, um repasse de valores e sem as condições de controlar se realmente aquelas metas que estavam estabelecidas ali eram cumpridas ou não. Estabelecia a multa pelo descumprimento das metas, mas não dizia como fazer a análise. Eu não perguntei o tempo. Quanto tempo tem? Mas então me diga quanto falta. Mas quanto falta? Tá. Então, aí o que acontece? Além disso, nós tivemos daí mais recentemente algumas políticas, sejam nacionais, estaduais ou municipais, de redução do tamanho do Estado e com algumas entidades que nos preocupam bastante. Por exemplo, foi criada, como eu já disse, a empresa brasileira para administrar hospitais universitários e coloca dizendo que o hospital, a universidade, tem liberdade para se submeter ou não a esse sistema. O seu conselho comunitário tem liberdade ou não para submeter esse sistema. Mas aqueles que não se submetem têm restrições nas verbas. Essa é uma outra situação. Bem próximo de nós, então vamos chegando bem próximo de nós, do ponto de vista do Estado do Paraná mesmo, nós tivemos então em 2013 aprovada a lei complementar que autorizou a criação das UES. Podemos fazer uma reflexão, há pessoas que conhecem mais por dentro isso do que eu, para entender por que o Estado não quis fazer não quis implementar as organizações sociais.
E, final de 2014, final de 2013, o governo do Estado manda 2 projetos para a Assembleia Legislativa, um projeto de lei complementar, que depois se transformou na Lei Complementar 169, e um projeto de lei ordinária, o projeto de lei complementar dizendo, dizendo quais as áreas da administração pública poderiam ser abrangidas ou não pelas fundações estatais de direito privado. E a lei complementar autorizando e dizendo como que seria a Fundação Estadual de Assistência à Saúde, que as pessoas apelidaram de FUNES, né? E que na época dos debates o pessoal falava na FUNESTA, né? Da FUNES, cria essa figura. E essa figura, hoje, ela já tem, inclusive, o seu regulamento pronto. Essa entidade já tem no orçamento para 2016 um bom volume de recursos destinados a ela. Portanto, estão dadas as condições para que em 2016 seja implementada essa Fundação Estatal de Direito Privado. Há uma discussão longa sobre a Fundação Estatal de Direito Privado, por quê? Foi mandado para o Congresso Nacional há alguns anos um projeto de lei regulamentando a Constituição Federal. Porque a Constituição Federal, a partir da emenda constitucional 19, é que criou essa possibilidade da Fundação Estatal de Direito Privado, mas condicionada à aprovação de uma lei complementar. E essa lei complementar não foi aprovada até hoje. Ela já está no 5º substitutivo, porque cada vez que ela vai para uma comissão, novas medidas são propostas. Tal. Houve uma resistência muito grande por parte principalmente dos servidores da saúde. Eu lembro o próprio Sim de Saúde aqui no Paraná fez outdoors próximo do aeroporto, se eu não me engano, questionando isso, pressionando os deputados federais do Paraná para se colocar contra, e ela até hoje não foi aprovada. Mas no estado do Paraná ela foi aprovada. E ela pode ser implementada se a justiça não der isso que nós estamos pedindo, que nós protocolamos na semana passada, que é o reconhecimento da inconstitucionalidade. Qual a figura dessa fundação estatal? Bom, primeiro, quando tem alguém ontem estava com a cartilha da CESA, né, que a CESA fez e distribuiu para o estado inteiro. E lá eles dizem coisas maravilhosas. Diz, por exemplo, que ia aumentar, quase que em progressão geométrica, né, a prestação de serviços. Bom, o que a gente diz? Se o Estado tem o dinheiro para investir na fundação estatal, se o Estado diz que tem profissionais que ele pode indicar para administrar essa fundação, para que ela seja produtiva, seja de qualidade e tal, por que não usa isso tudo na administração direta? Por que não faz diretamente através da CESA, então? Né? Por quê? Construiu-se no imaginário da sociedade, através dessas reformas que vêm lá, vamos dizer assim, desde 98 até agora, portanto, 17, 20 anos sendo feitas, o imaginário de que servidor público passa no concurso e fica esperando a aposentadoria. Vendeu-se essa ideia para a sociedade. Vendeu-se essa ideia de que servidor não vai trabalhar. Vendeu-se a ideia de que servidor, depois que adquire a estabilidade, não pode ser demitido em hipótese nenhuma, portanto, não produz. Vendeu-se essa ideia para a sociedade. Tanto que quando falta o serviço público lá na ponta, lá no hospital, lá na regional, a sociedade não quer saber se é o secretário de saúde ou o governo do estado que não está fazendo as devidas aquisições e os repasses e tal. Quem responde, às vezes até sofrendo agressão física, é o servidor que está lá na ponta. Essa é a questão, porque quando falta alguma coisa lá na ponta do serviço, o usuário revolta-se, às vezes, contra aquele servidor que está ali. Porque aquele servidor que está ali é o braço do Estado. Então, criou-se esse imaginário, que é uma farsa, né? Porque servidor público pode sim ser demitido mesmo em estágio, depois de passado o estágio probatório, desde que aberto o processo administrativo disciplinar e garantido contraditório e ampla defesa. Pode sim, hoje o nível de afastamento de servidor público se dá muito mais em razão do processo de adoecimento que os servidores estão passando, né? Que nós temos, eu sempre falo assim, não é porque é servidor, não é porque é sindicalizado que é todo mundo honesto, né? Nós temos que ser bem francos entre nós. Nós sabemos que nós temos sim servidores que não fazem jus, né, ao nome que recebe, né? Nós sabemos que tem disso também, mas nós sabemos que isso não é a maioria, isso é uma minoria, né? Que isso não justifica, por exemplo, uma perícia médica do Estado, quando o servidor chega lá, fazer a perguntinha como que você conseguiu esse atestado?
né? Isso não me parece que seja. Não sei se o Aguinaldo da PP já está aqui. Não está. Mas, por exemplo, diz que os professores que agora, depois da greve, vão na perícia, chegam a ouvir comentários dizendo assim, para fazer greve estava bom, né? Agora para trabalhar está doente. Então, essa figura de tentar vender para a sociedade de que o servidor é um folgado e tal. E aí, por isso, você vai criando uma base para desmontar o Estado. Então, o que acontece diferente nessa situação dessas entidades? Bom, primeira coisa, nessas entidades, nessa parte de desmonte do Estado, o que foi privatizado, assim, no sentido literal, esquece. O que foi privatizado, o Banestado, por exemplo, não existe. Existe um passivo dele, existem uns prédios que ficaram para trás, que agora o Estado, inclusive, vai ter que entregar, o Itaú, né? O complexo lá do Santa Cândida, né? A Telepar, só existe o prédio ali, mas que não é dela, é da Brasil Telecom, e assim nós vamos embora, todas as privatizações que foram feitas, né? Pelo Brasil afora. Mas essas novas figuras, elas ressuscitam um problema sério, que é ter no mesmo local de trabalho pessoas trabalhando com regimes jurídicos diferentes, com direitos e garantias diferentes e com remunerações diferentes. Por quê? Por exemplo, na fundação estatal, que é esse o exemplo mais próximo da gente, o símbolo mais próximo do desmonte do Estado do Paraná na prestação de saúde, é a fundação estatal. E aí o que nós temos? Ela diz que é estatal, mas que é de direito privado. E diz que é estatal, mas o seu servidor, o seu funcionário é regido pela CLT e não está sujeito a concurso público. Ele participa de um processo seletivo simplificado. A sua relação com a fundação, no caso, não é uma relação de direito público. Se vocês agora tiveram que fazer a mudança no plano de carreiras de vocês, com a aprovação das leis ali agora recentemente, a relação deles é regulada pela CLT e regulada pelo acordo coletivo com o sindicato da categoria deles. Que, pelo menos por enquanto, não é o Sindisaúde. Dos médicos é o Sindicato dos Médicos e da enfermagem é o Sindesc. Então é feito um acordo coletivo lá, eles vão ganhar mais ou menos a depender da correlação de força. Então aí é uma evidente quebra de isonomia com vocês. Foi publicado um artigo recentemente aí, né, um artigo foi publicado sobre a FUNEAS, né, foi publicado, foi defendido inclusive em Porto Alegre, e ele ataca uma questão muito importante, que é essa, dizendo o seguinte, se a Constituição de 88 dizia que deveria existir um regime jurídico único para os servidores. Portanto, foi com base nisso que vocês deixaram de ser empregados públicos e passaram a ser servidores públicos ocupantes de cargo público, né, lá em 92. Se em 88 disse que tinha que ter um regime jurídico único. Se a emenda constitucional 19 disse que não precisava mais ter um regime jurídico único, daí surgem todas essas figuras e ressuscita-se a possibilidade de contratar pela CLT. Nós temos prefeituras onde existem servidores que são estatutários. Um exemplo concreto é aqui São José dos Pinhais, bem próximo. Foi feito um concurso exclusivamente para o Estratégia de Saúde da Família, tá? E as pessoas são regidas pela CLT. Enquanto os outros servidores que trabalham na mesma unidade, às vezes, são regidos pelo regime estatutário, são vinculados ao Paraná Previdência, têm direito à aposentadoria integral, essas pessoas são vinculadas ao regime geral. Eu lembro de uma dentista que ficou doente, a colega dela ficou doente também e continuou recebendo normalmente. Ela ficou doente, ela recebeu o auxílio-doença pelo INSS e recebeu a média aritmética das 80% melhores contribuições, limitada ao teto de R$ 4.663,75 centavos. Então, são regimes diferentes. Então, só que o Supremo Tribunal Federal restabeleceu, né, o regime jurídico único, dizendo que aquele dispositivo da emenda 19, que diz que podia ser seletista, ele está suspenso. Então não poderiam, se você diz que não é privatização, porque ela é uma fundação estatal, então, se é uma fundação estatal, o seu funcionário deveria estar vinculado ao regime jurídico único dos servidores estaduais. Agora, se você diz que ele não precisa ser vinculado ao regime jurídico, então é porque ela não é estatal, porque ela ficou privada. Então, essa é uma questão bem importante. E outra questão importante que a gente sustenta é que não foi aprovada a lei complementar no Congresso Nacional. Não importa que tenha sido aprovada uma lei estadual, por exemplo, Porto Alegre, algumas dessas fundações foram suspensas, porque não tinha nem lei federal nem lei estadual, e aí isso está colocado. Bom,
Para fazer um arremate nessa discussão toda e para a gente abrir para o debate de fato, né? Já estou falando há 45 minutos. Então, o que acontece? Todas essas figuras que foram criadas, feitas, e estão sendo feitas, e constantemente as pessoas estão pensando outras maneiras de se fazer isso, tudo isso tem por detrás uma discussão muito importante que nós precisamos fazer. Qual a concepção de Estado que nós temos? Então, dizer desmonte do Estado, mas de que Estado nós estamos falando isso? De que Estado nós estamos falando? Por quê? Se nós voltarmos aos estudos do Bresser Pereira, lá da reforma do Estado, o que nós vamos dizer o seguinte, ele vai dizer assim, o Estado brasileiro, para ser eficiente, que é esse inciso que foi incluído no artigo 37 da Constituição, para ser eficiente ele tem que ser o Estado mínimo. Portanto, o Estado brasileiro, segundo a concepção daquelas pessoas que naquele momento estavam e que hoje se vem se arrastando e vem se ampliando, dizendo o seguinte, só deve ficar sob a responsabilidade do Estado aquelas carreiras típicas de Estado. Quais eram as carreiras típicas de Estado naquele momento? Segurança pública, diplomacia e arrecadação, finanças públicas. As outras atividades, todas, tá? Todas as outras atividades, elas deveriam ser, podem ser objeto de concessões, permissões, contratações, e o Estado deveria apenas regulá-las. Tá? Eu estou falando isso por quê? Porque a gente, agora, recentemente, houve toda essa discussão do projeto de lei 4330, que é o projeto da terceirização, e eu sempre tenho dito o seguinte, a saúde, e não é só no Estado do Paraná, a saúde é uma das áreas do serviço público mais terceirizada que existe. Só fala, mas como assim? Na CESA do Paraná? Sim, primeiro, todos esses exemplos que eu usei. E segundo, que se você pegar o orçamento da saúde, você vai olhar lá no item, que se eu não me engano é 3.9999, serviço de terceiros pessoa jurídica, ou serviço de terceiros pessoa física. Representa quase a metade do orçamento. Se o dinheiro que está lá previsto no orçamento são 78 milhões, é isso, Helene? 78 milhões está previsto no orçamento para 2016. Realmente for transferido para essa fundação, essa proporção dos serviços de terceiros aumenta ainda muito mais. Então, para dizer assim, o Estado brasileiro, o Estado paranaense, os municípios, eles têm sido desmontados e a gente parece que não está vendo. Tá? Eles estão sendo progressivamente, além disso, da supressão de serviços. Tá? Porque, por exemplo, se a gente comparar, a educação e saúde tem uma relação jurídica diferente com o Estado. Por exemplo, a saúde, ela pode ser explorada pela, vamos dizer assim, pela iniciativa privada, tanto que nós temos consultórios, médicos, tá? A educação privada, ela é uma permissão. Então, em regra, o Estado não compra serviço da educação. Embora esteja comprando através do ProUni, embora agora, essa semana, por exemplo, Curitiba lançou um edital para contratar vagas em escolinhas, para suprir a falta de vagas nos CMEs. Araucária criou recentemente o Vale Creche. Nas universidades, então, nós temos o ProUni, né, que é essa figura que daí você, por dar bolsas, você é isento de pagar os seus impostos. Mas, na saúde, nós temos uma característica muito forte seguinte. Eu sempre, aí eu vou me arriscar a falar algo aqui, onde tem a gestão plena da saúde, né, vou pegar um exemplo da capital do Paraná, gestão plena da saúde, que eu falo para as pessoas falam, mas como assim? Né? Eu falo, quando você vai lá no hospital evangélico para ser atendido, vai lá no hospital Cajuru para ser atendido, e você é atendido pelo SUS, quem paga aquela tua conta lá é o município de Curitiba. Numa relação fundo a fundo? É uma relação fundo a fundo. Mas se você for olhar, está lá no orçamento da saúde. Então, quando se contrata um laboratório, está lá no orçamento da saúde. Então, tudo isso é serviço terceirizado. Então, nós já temos um processo longo de terceirização. Dizem que essa fundação estatal, se ela for efetivada, ela inicialmente pegaria o Centro Hospitalar de Reabilitação lá do Cabral, e estão falando também na Escola de Saúde Pública. Tá? Mas isso é imprevisível. Tá? Você tem autorização pela lei complementar? Oi? E o CPPI também. E você tem uma lista de situações que podem ser criadas na área de cultura, podem ser criadas na área de ciência e tecnologia, pode ser criado de turismo, em vários outros lugares. Então, significa
o afastamento do Estado daquilo que se chama administração direta e no processo de desmonte. E, além disso, né, gente, para fechar isso, além dessas figuras tipicamente jurídicas que foram criadas, nós estamos vendo situações muito recentes de desmonte do Estado. Quando falta medicamento, ou quando a lavanderia, a roupa suja e a roupa limpa passam pela mesma porta, né? Ou quando não tem funcionário suficiente para atender, ou quando o pessoal vai no hospital e não tem médico, né? Tem que ser deslocado de ambulância, é assim que chama? Ambulância, ou tem que sair de helicóptero para ir para outro lugar, porque não tem médico, né? Então, isso é parte do desmonte do Estado. Quando o Estado passa a fechar escolas, né, como agora, foi temporário esse recuo, tá? O objetivo de fechar escolas no Estado é desmanche do Estado. Ao invés de a gente estar crescendo para melhorar, a gente está desmontando o Estado. Ou então, quando se deixa viaturas da polícia paradas por falta de dinheiro para pagar o combustível, para consertar a parafusela lá do motor, né, por falta de dinheiro, paralelo a isso, dá a impressão que tudo está bem, né? Paralelo a isso, nós temos redes de corrupção, né, de saques na fazenda estadual, nós temos o governador passando o final de semana em Paris, né? E enquanto isso, o Estado vai sendo desmontado. Então, para dizer assim, para que nós que eu falo, sociedade, tá? Porque eu insisto sempre com os companheiros da direção do Sindisaúde o seguinte, falei, enquanto tiver que ser o Sindisaúde sozinho, defendendo a saúde no estado do Paraná, nós vamos ter muita dificuldade. Porque isso pode parecer uma luta meramente corporativa. Ou nós conseguimos envolver a sociedade na defesa desse modelo de Estado, de saúde, Sistema Único de Saúde, nós conseguimos nos articular com o Conselho Municipal de Saúde lá de Jaguariúna, nós conseguimos nos articular com o Conselho lá de Londrina, ou que nós conseguimos nos articular com outros segmentos da sociedade, com a Associação de Moradores, com os conselhos de classe, né? Se nós não fizermos isso, nós vamos ter muita dificuldade de segurar essa investida de redução do Estado. Aí, quando a gente fala, por exemplo, o Estado agora, vocês tiveram uma conquista importante, que foi a transferência daquelas 2.114 vagas, é isso, né? Do quadro próprio do quadro geral para o quadro próprio, para fazer o concurso público. O que eu dizia? Enquanto o sindicato apenas ficar dizendo que tem que fazer concurso público e chamar gente, ele parece para a sociedade uma pauta corporativa. Agora, quando se conseguir colocar a sociedade, o usuário, para dizer o seguinte, eu preciso que o Estado do Paraná faça concurso, porque está faltando gente lá no Hospital Regional de Francisco Beltrão, é outra figura. Ou quando está faltando gente lá no Hospital Universitário do Oeste do Paraná, dá outro peso para isso. Então, eu quero concluir aqui dizendo o seguinte, me parece que, e eu aprendi isso, né, eu vivo repetindo isso agora, eu aprendi que quando a gente vai fazer alguma intervenção, ela fica meio vazia se no final você não fizer nenhuma proposição, né? E eu queria, dessa parte aqui, eu queria deixar essa proposição, que me parece que a grande saída para a defesa do Estado brasileiro é servidores públicos criarem mecanismos de se articular de fato com a sociedade, para poder ir para uma conferência municipal, uma conferência estadual, uma conferência nacional de saúde, ombro a ombro, defendendo o Sistema Único de Saúde. Porque nós sabemos que a forma como são escolhidos os delegados para essas conferências, por exemplo, muitas vezes o Estado aparelha, né? Às vezes é um trabalhador que vai lá, mas não vai lá falando como trabalhador. Vai lá como trabalhador, mas foi eleito pela estrutura do Estado. Ou então ele vai lá dizendo que é usuário, mas na verdade ele é cargo comissionado lá na outra prefeitura, né? Então, ombro a ombro com a sociedade, construir essa massa crítica e defender o Estado brasileiro. Fora isso, nós vamos assistir, talvez a gente não consiga assistir, né, porque daí tem isso também. Outro dia eu estava fazendo uma discussão em Curitiba sobre uma mudança que estão querendo fazer no IPMC, que, observadas as proporções, ela parece um pouco com a história do Paraná Previdência. E o resultado final disso ocorreria daqui a 18 anos. Eu falei no escritório, eu não quero, daqui a 18 anos, estou torcendo para que eu não precise daqui a 18 anos, estar lá participando de reunião de novo, discutindo o IPMC, no caso lá. Por que eu falo isso? Porque nós temos hoje um grupo muito grande de pessoas que podem se aposentar na CESA. E outros que vão adquirir o direito daqui a pouco tempo. Então nós vamos ter, em curto tempo, um conjunto de servidores na Secretaria Estadual de Saúde,
que não viveram essa fase do Estado paranaense, que já vão encontrar um Estado, talvez, terceirizado, privatizado, precarizado, flexibilizado, com direitos reduzidos, servidores, e vão achar isso natural. E daí eu repito de novo o que o filósofo grego falava, nunca vamos dizer que algo é natural, porque quando ele diz que ele é natural, ele parece ser imutável, né? E nós temos que acreditar que a sociedade precisa ser mudada e nós precisamos resgatar aquele modelo de Estado do bem-estar social mesmo. Obrigado. Antes de abrir para as perguntas, enquanto o doutor Ludmar comentava aqui a respeito da igualdade, acho que essa é a palavra, entre os servidores que são contratados e os servidores que são concursados, me lembrei da Conferência Municipal de Curitiba, né, que nós estávamos lá presentes, e houve uma grande disputa para aprovar uma proposta justamente a respeito disso, né, que o SINDIPC levou, sobre a equivalência de direitos entre os servidores aprovados em concurso e os servidores contratados no município de Curitiba. Na conferência, essa proposta foi para a plenária final e foi disputado voto a voto, porque só por contraste tinha dado empate da aprovação e da desaprovação da proposta. E aí foi feita uma nova votação e foi contado voto a voto, e a gente que defendia, né, que essa igualdade existisse, nós perdemos, se eu não me engano, por 1 ou 2 votos, não me lembro, mas foi uma coisa assim muito pequena. Então, na própria conferência, né, citando essa parte que o doutor Ludmar comentou, e na conferência estadual de saúde, houve aí, eu fiquei sabendo que todos os gestores, cargos comissionados, eles foram convocados pelo senhor secretário de saúde para fazerem a inscrição como observadores. Então, a fila de observadores da Conferência Estadual de Saúde estava lotada de gestores, e eles estavam lá pontualmente para entrarem como observadores. Então, realmente, para interferir no processo, né, e levar, talvez, aí as propostas para o lado dos gestores. Mas, então, vamos abrir para as perguntas, inscrição, se alguém tem algum comentário, alguma pergunta ao doutor Ludmar. Como que é seu nome? Bloco de 3? Acho que sim. Fazemos bloco de 3 perguntas e depois, daí o doutor Ludmar responde e depois abrimos para mais perguntas, pode ser? Eu queria fazer mais um comentário.